bom dia, oitavo ano, tudo bem? Então, pessoal, hoje vocês estão assistindo essa aula, hoje à tarde, né? A nossa expectativa aí, a gente se rever pessoalmente, né? Para aqueles que a família optou em vocês retornarem para fazer as atividades extras curriculares lá com nós, né? Estar vendo um pouquinho do conteúdo, mas de forma diferenciada, né? Desenvolvendo aquele trabalho que a gente, de forma remota, que online, a gente não consegue o mesmo efeito, digamos assim, né? Mas, nas nossas aulas de manhã, o nosso estudo remoto continua no mesmo molde ainda, né? Até liberar o período matutino também. E nós vamos continuar falando sobre o primeiro reinado hoje ainda, que é o capítulo 17, primeiro reinado e regência. E hoje nós vamos concluir essa parte do primeiro reinado. Então vai ser lá a crise do primeiro reinado. Isso nós temos a partir da página 160, tá? Que a instituição do poder moderador, quando Dom Pedro fecha a Assembleia Constituinte, chama seus 10 parceiros aí, digamos assim, né? E monta uma Constituição e institui o poder moderador, isso é uma demonstração clara para a sociedade da época do caráter centralizador e absolutista que Dom Pedro queria para o seu governo. Tá? E isso vai fazer com que ele sofra resistência, que ele sofra várias oposições. A elite da época, ela tinha uma tendência federalista, tá? E ela queria uma autonomia, né, em suas províncias diante do poder. E o poder absoluto aí que essa Constituição traz ao imperador acaba gerando insatisfação. Aí uma das crises, um dos problemas enfrentados por Dom Pedro é a Confederação do Equador. Tá? Essa Confederação do Equador inicia em Pernambuco, onde é que tem um movimento contrário a esse absolutismo aí de Dom Pedro, tá? E aí os integrantes desse movimento aí, contrário ao absolutismo, tá? Eles planejam se reunir Pernambuco e outras províncias, e aí eles vão formar então aquilo que seria a Confederação do Equador. Ia juntar, vocês têm ali Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. E se reunir esses quatro ia formar a Confederação do Equador. Os setores mais populares que participaram desse movimento, eles queriam instituir então um governo republicano, eles querem uma república e por fim a escravidão. Aí a partir do momento que esses populares lutam pelo fim da escravidão, né, o movimento popular, ele acaba, esse movimento em si, ele acaba afastando a elite, porque a elite é dona dos escravos, então ela não vai querer o fim da escravidão. E aí o próprio movimento acaba se enfraquecendo. E diante disso, então, esse movimento de caráter popular e urbano acabou sendo sufocado, acabou sendo destruído, então, pelas tropas imperiais. Tá? Então, eles não conseguiram o que eles pretendiam, mas, né, atrapalhou o governo aí de Dom Pedro. Uma outra situação vivida por Dom Pedro, que ocorreu entre 1825 e 1828, foi a Guerra de Cisplatina. Tá? Em 1825, os habitantes, né, se rebelaram na província de Cisplatina, onde hoje é o Uruguai, tá? E que tinha sido anexado ao Brasil em 1821. Eles vão declarar a independência deles, tá? E vão se integrar à província Unidas do Rio da Prata, que hoje seria a Argentina, tá? E isso vai dar início, então, à Guerra de Cisplatina.
se estendeu aí até 1828, né? E aí mesmo com o empréstimo estrangeiro dos ingleses, a contratação de mercenários e tal, as tropas brasileiras acabaram sendo derrotadas e a Cisplatina torna-se independente, tá? E deu origem ao Uruguai. Então, foi mais um problema para o Brasil, foi mais um problema para o imperador. Porque, além dele ter perdido, ele perde o território com isso e saiu ainda com investimento, com prejuízos financeiros, né, por causa do empréstimo, de investimento no conflito, que ele não saiu vitorioso. Então, além desses conflitos, como a Confederação do Equador, a Guerra de Cisplatina, houve uma queda dos preços dos produtos exportados, tá? O café, o cacau, o algodão, tá? E, além disso, teve o problema do Banco do Brasil. Por que um problema com o Banco do Brasil? Quando Dom João VI retorna para Portugal, ele acaba retirando todo o ouro da instituição. E isso acarretou no fechamento do banco em 1829. Tá? Então, isso acaba trazendo mais problemas para Dom João. Além desse encarecimento dos produtos importados, né, que gera insatisfação para a elite, porque os pobretão aí não estão nem aí, né, porque igual não tem dinheiro para comprar. Os populares estavam insatisfeitos também com o aumento dos produtos, e eles diziam que eram esses comerciantes portugueses que estavam atrapalhando isso, eram os comerciantes portugueses que eram os responsáveis por isso. E isso vai acabar gerando o quê? Um conflito entre portugueses e as camadas populares. Né? Então, ali já tem situações aí. Né? Então, a população aqui no Brasil acaba ganhando um sentimento anti-portugueses, né? O livro traz lá como um sentimento anti-lusitano, ante os portugueses que estão aqui, tá? E para agravar ainda mais a situação, em 1830 acontece a morte de um jornalista, tá? E esse jornalista era um crítico do imperador. Aí, ia dizer o outro, né? Aí a cagada estava feita, né? Porque se ele ficava criticando o imperador, tava, quem é o primeiro suspeito, né? Às vezes aí o suspeito, né, dorme ao lado e as pessoas nem sabem, né? E aí, nesse contexto, a imprensa teve um papel fundamental, né, de vincular as desaprovações de Dom Pedro, os artigos de opinião criticavam fortemente o governo e tal, então ele não teve felicidade em relação a isso. Né? As coisas só foram piorando cada vez mais. E com isso, o Dom Pedro então passa a ser visto pela população como responsável, indireto por esse assassinato do jornalista, tá? E isso vai desgastar ainda mais a imagem dele. Com uma tentativa de tentar amenizar um pouquinho esse desgaste pessoal dele, da pessoa de Dom Pedro, ele decide viajar pelas províncias. Tá? Aí, na primeira província que ele para, ele já não é bem recebido. E ele percebe que as coisas estão bem piores do que ele imaginava. Né? Ele vai para Ouro Preto, em Minas Gerais, e ele é surpreendido por casas onde tem bandeiras negras, né? Bandeiras pretas nas janelas e tal, como uma forma de luto em relação à morte desse jornalista. E isso, né? As pessoas, os moradores das ruas fechavam as portas e tudo isso acabava gerando desconforto para ele. Estava provando, digamos assim, a impopularidade que ele estava conquistando. E aí ele resolve voltar então para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro ele é recebido com festa e tal. Mas por quê? Por aquelas pessoas que defendiam ele, né? Não era toda a população que estava tendo essas atitudes. E essas pessoas que estavam apoiando ele eram, em sua grande maioria, portugueses, tá?
E isso vai acabar gerando, então, um conflito entre portugueses e os brasileiros, tá? Um conflito que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, tá? Levou praticamente 5 dias esse confronto, digamos assim, entre portugueses e brasileiros, tá? E os portugueses tiveram nas suas casas atacadas pelos brasileiros, né? Eles revidavam com pedras, com garrafas e tal, e por isso então Noite das Garrafadas, tá? Desculpa. Aí, diante de toda essa situação, todos esses, né, essas coisas ruins que estavam acontecendo para ele então vê a sua situação insustentável e ele tem várias tentativas para se manter no poder e tal, mas só que ele acaba se frustrando cada vez mais. E aí ele vai abdicar ao trono no dia 7 de abril de 1831 em favor do filho dele, Pedro de Alcântara. Mas esse Pedro de Alcântara, ele tinha apenas 5 anos de idade na época. E aí o que a Constituição previa? Né? Um regente. Então, quem assumiu a tutoria, quem ficou o tutor, o protetor, né, do Pedro de Alcântara, o filho de Dom Pedro I, foi o José Bonifácio, tá? Que o pai não tinha voltado a ter boas relações com ele e tal. E aí, como a prof disse, né, não se previa na ausência do imperador, né, se previa regência, então acaba-se tendo o período regencial, que eu falei para vocês que eu ia falar sobre o primeiro reinado e período regencial, o capítulo fala. Então, o período regencial a prof vai comentar na próxima aula, tá? E além dessa questão interna aqui no Brasil, que Dom Pedro passa por dificuldades, por repressão, por, né, não aceitação, digamos assim, pelos problemas internos, né, que fez ele abdicar ao poder, ele acaba também, Dom João VI, né, com a morte dele em 1826, teve início lá em Portugal a questão da sucessão do trono português, né, e isso ele deveria ter sido assumido, né, pelo primogênito do rei de Portugal, e o Dom Miguel de Bragança, como Dom Pedro não estava lá, tomou posse do poder, né, e fazendo com que, né, procurasse auxílio estrangeiro, coisa assim, tá? E aí, diante desse cenário, desse retorno dele, dessa confusão aqui, dessa confusão lá, né, o que sobra para o Brasil? O Brasil vai entrar num período de regência, que vai ser de 1831 até 1840, tá? Um período bem conturbado da história do Brasil e que foi mostrando aí a fragilidade desse tipo de governo, né? Como era frágil essa monarquia e tal, e como as elites brasileiras queriam cada vez mais autonomia, tá? Mas esse então vai ser um assunto da nossa próxima aula, que é sobre o período regencial, ok? Prof, gostaria muito que vocês concluíssem as atividades lá até o nosso chat, ok? Que vocês estivessem lá no chat com o material em mãos, na hora de eu perguntar, que houvesse sempre um retorno imediato aí, né? Quantas vezes no chat tem que ficar esperando até que abra o microfone, até isso, até aquilo. Ou, né, suspeita-se diante disso, então, que o aluno não está ouvindo o que eu estou falando no chat, o que o colega está falando, o que a gente está discutindo. Ou, pior ainda, talvez o aluno nem assista a aula. E essa é a parte que cabe a vocês. Sem contar ainda, né, que a participação do chat é bem pequena nas quintas-feiras. Por quê? Porque o nosso chat acaba sendo bem próximo ao meio-dia. Então, eu digo assim, é uma obrigatoriedade de vocês aí de casa fazerem, né, estarem participando da nossa conversa depois. Beleza? Até daqui a pouquinho.